Seja muito bem-vindo ao nosso Ministrycast. Hoje a gente está com a presença ilustre do nosso maestro Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Ismael. Muito feliz de estar aqui no start, né, desse projeto. Bacana demais. Hoje aqui o nosso bate-papo inicial não podia ser melhor, né? Porque quando se fala de igreja, se fala de adoração. É isso. E assim, você como um maestro hoje, né? A gente fala que você é um maestro, você hoje é o nosso diretor musical e tem uma ampla experiência, e a gente vai levar o papo hoje muito para essa questão da adoração, a importância da adoração e do ministro. E nada melhor para a galera poder também te conhecer. Da onde surgiu isso, cara? Você já nasceu tocando uma bateria, um violão, porque toca violão, toca bateria, toca guitarra. Como que surgiu essa chamada de Deus aí na sua vida? Cara, legal essa pergunta, né? Porque eu iniciei desde muito novo, né? Na igreja eu cresci, na verdade, meus avós me criaram na igreja. Desde a EBD ali, batia lá na janela da minha casa, lá no meu quarto, às 7 da manhã, vambora pro EBD. E eu cresci, né, nesse ambiente de igreja, então eu vi, a música sempre chamou muito minha atenção. E aí, numa oportunidade que surgiu para tocar bateria na igreja, eu sabia apenas 2 ritmos. Ali eu peguei essa oportunidade e comecei a desenvolver. Mas toda oportunidade que foi me dada dentro da igreja, precisou de um baterista aqui, ou de um baixista, eu falava, eu estou disposto a aprender para poder executar aqui na casa de Deus. E eu acho que se disponibilizar a isso, foi aí que eu entendi que era o meu chamado, a minha vocação. Eu sempre senti um pouco de facilidade, a gente fala essa questão de pessoas que têm talento para desenvolver determinada função no reino, né? A gente fala, foi um talento dado por Deus, natural, mas a gente vai desenvolvendo esse talento que Deus nos deu, né? A gente fala, é igual aquela parábola dos talentos, né? A gente recebeu um e a gente vai desenvolvendo aquilo para se multiplicar. Hoje, assim, a gente vê que você se move muito, especificamente no teclado, né? O teclado acabou virando aí a sua paixão. Eu tenho um filhinho, né? Você conhece ele, 2 aninhos. Parece que toda criança vai pro lado da bateria. Né? Eu queria que ele tocasse violão, pegasse lá e tocasse e tal, mas a gente vê que ele tem essa paixão. A mãe dele até comprou a bateria, né? E tal. Mas a gente vê que você se destacou depois pelo teclado em si, né? Exato. Como foi essa transição assim? Beleza, comecei na bateria, qual foi o segundo até você chegar ali? Porque é uma habilidade de fato, né? Eu já tentei tocar alguns instrumentos, eu nunca tive essa... Eu não sei se é uma habilidade, se é um dom, se é treinável. Como é que você foi desenvolvendo isso? Cara, então, o meu irmão, ele toca teclado na Maranata, né? Sempre tocou instrumento, mas eu nem desenvolvi a questão do instrumento com ele. Mas sempre tive a convivência muito de perto, né? E aí eu aprendi bateria, depois baixo, depois violão. E teclado foi o último que eu cheguei também numa oportunidade assim, não tinha tecladista na igreja, o rapaz falou, você quer aprender? Eu falei, quero, pô, vambora. Aí eu tive uma aula com ele e nunca mais tive aula. E aí eu comecei a desenvolver ali, só que eu criei uma paixão muito grande, né, pelo teclado, que é onde que eu me encontrei, assim, eu acho que musicalmente dizendo, assim, eu gostei muito de poder trabalhar ali com teclado, piano, enfim. Eu curti muito, assim, foi onde de fato eu me encontrei. Eu falei, cara, é aqui que eu acho que eu vou desenvolver melhor, que eu vou conseguir entregar melhor aquilo que tá dentro de mim, né, expressar através da música. Então o teclado assim, foi o último que eu cheguei e permaneci. Legal. Até que... Legal. E assim, Luiz, a gente sabe que a igreja, né, ela é composta de vários braços, vamos dizer assim, né, várias frentes de trabalho. E a adoração, ela com certeza, ela é um dos principais braços de uma igreja que quer se destacar, que quer atrair a presença de Deus, que quer formar, por exemplo, você falou da Maranata. É uma escola, né? A Maranata, ela tem essa fama de formar, né, muita gente. Um abraço aí para os nossos irmãos da Maranata. E a gente vê que nesse tempo a necessidade de cada vez mais se elevar o nível de consciência sobre a adoração, né? As redes sociais, elas são uma bênção, mas ao mesmo tempo elas são um perigo, porque eu venho de uma escola mais antiga, talvez eu não nasci na igreja igual você, né? Mas eu já estou indo aí para 20 anos de caminhada e eu percebo um modelo de adoração anterior. E hoje nós, tipo que voltando para esse modelo de adoração, com foco mais realmente em atrair a presença de Deus. Nós hoje temos excelentes músicos, musicalmente falando, mas a gente percebe que hoje tem essa transição. E você, como você anda muito, você toca aí com Israel Salazar, entre outros grandes músicos, como você tem percebido essa mudança na adoração? A gente teve a época que a gente chamava de adoração, aí veio para a época desse que a gente chamou hoje de worship, e hoje a gente vê que tem uma mescla dessas duas gerações. Como é que você tem percebido como que Deus tem transicionado a nossa geração para uma coisa mais profunda, vamos dizer assim? Cara, legal falar sobre isso, porque
tudo eu vejo muito cultural, né? Se a gente chegar hoje no Nordeste da vida, por exemplo, a forma deles adorarem, o estilo e tal, a gente vai ver que é muito diferente do que a gente está vivendo hoje aqui, né? Então, essa questão da adoração, dessa mescla, né? Eu cresci vivendo praticamente a boa parte de transição. Assembleia, né? Com os hinos da harpa. Era de lei, a gente começava assim, 2 hinos da harpa, e aí vinha com os louvores, e ele tinha que ter um louvor também congregacional, que era aquele canto de igreja que todo mundo conhecia, aqueles hinos padrões mesmo. Ao único, grande é o Senhor. Eram canções que sempre estavam ali no cotidiano mesmo da igreja. E aí depois vieram os pentecostais, que foi aparecendo na igreja, Lauriette. E eu vivi muito esse momento. E depois eu também vivi essa transição quando começou a chegar muito essa fase do worship, né? Do worship. E o que eu vejo houve essa transição e isso vem muito de fora, né? A gringa, normalmente, ela espelha muito aqui, né? Entendi. E a gente traz muita coisa de fora. Eu falo que muita coisa poderia ter nascido aqui, como surgiram, né? Diante do Trono, foi um marco, assim... Das maiores escolas, né? Maiores escolas, assim, no Brasil, assim, foi um desatar muito grande nessa questão de adoração, né? A adoração, tanto que as canções estão aí até hoje, Diante do Trono. Cirilo, a gente bateu um papo até sobre a questão do Cirilo, que tá aí até hoje. E só que eu vejo também que o worship hoje, até fora, o worship ele já tá transicionando também para outro momento, trazendo um pouco da cultura que a gente tinha antigamente, de órgão nas músicas, percussões, com outros elementos, melhor, né? Os elementos que foram tirados durante esse período que o worship chegou com a modernidade ali, ao mesmo tempo agora eles estão transicionando e trazendo um pouco da essência que a gente tinha ali para dentro da música novamente. É verdade assim que aqui no worship é uma nota só na guitarra. Cara, tecnicamente falando, se tornou músicas mais fáceis de se tocar, mas ao mesmo tempo, tecnicamente, questão de timbres, Sim. de sonoridades, veio totalmente diferente. Então, a pessoa precisa se transicionar a mente do músico, né? Falando como músico, precisa entender aquela linguagem. Então, tocando seria um pouco mais fácil harmonicamente dizendo. Eu falo assim do worship, mas a gente percebe que para Deus ele age, né, como você falou, de gerações em gerações Deus vai fazendo movimentos. Exatamente. Né? O movimento worship, para mim, ele é primordial. A gente vê muitas músicas com uma profundidade em Deus, assim, que Exato. outras não tinham. Por exemplo, você tocou no assunto de uma música antiga, aquela O Único, né? O único que é digno de receber. Música antigaça, a galera das antigas conhece. Sim. Mas hoje você vê no worship como Alessandro Vilas Boas, né? Que é um cara que queima muito nessa parte. O pessoal do Flop, o pessoal do Drops também. Essa galera que explodiu com uma outra vertente. Então, entender os movimentos de Deus para cada geração é primordial. Eu confesso que, assim, eu tive uma dificuldade que eu venho dessa escola. Aprendi com o Antônio Cirilo, aprendi com o David Kilo, e eu vim muito dessa escola do Diante do Trono. E aí, quando eu volto, assim, tal, né, fiquei um tempinho tirando as férias de Deus, né, misericórdia, e aí eu volto, eu vejo esse movimento, mas eu acredito, assim, que a nossa geração, ela tem vivido coisas profundas em Deus. É uma mescla, né, de gerações, e isso tem sido bacana demais. E assim, pra gente ganhar tempo na nossa entrevista, que hoje vai ser uma entrevista um pouco mais rápida, há quanto tempo você tá no Ministério de Louvor? Beleza, desde quando eu era criança, comecei e tal, e nunca mais saí. Então hoje, quais seriam os maiores desafios para o Ministério de Louvor interno? Hoje uma igreja que ela quer se estabelecer como referência, que ela quer ser conhecida, ó, aquela igreja lá, cara, adoração, uau! O que você citaria assim que é primordial para um grupo que quer chegar na excelência na adoração? Cara, excelente pergunta, muito boa. E eu vou compartilhar algo de experiência minha. E eu acho que é primordial o músico dentro do ministério ele entender que ele é um servo na igreja. Ele é apenas mais um servo. Porque hoje tem uma dificuldade muito grande do cara se colocar muito como músico. E aí ele acaba se esquecendo da forma que ele deve se portar dentro do reino. Eu falo porque eu vivi uma experiência que a gente tinha uma banda na igreja. Então, tipo assim, a gente começou a agir, a gente não ia em escola dominical, a gente não participava de algumas coisas da igreja. E o pastor começou muito a falar sobre isso. Eu preciso que vocês estejam ativos aqui, vocês têm que estar na EBD,
né, sobre a questão da gente estar aprendendo, da gente ser capacitado para poder exercer o nosso ministério. E aí a gente não colocou muita fé naquilo, né? Pô, só tem a gente que toca, a gente que faz, a gente que é bom aqui e tudo mais. E aí ele colocou a gente de banco nesse período. E aí ele falou, vocês vão ficar afastados, só que nesse período que vocês vão ficar afastados aqui do altar ali tocando, vocês vão estar em todos os cultos. E aí ficou só um ministro lá, o rapaz com violão, e o baterista, o outro rapaz ficamos de banco. E a gente tinha que estar lá todo culto, senão nós iríamos continuar de banco até que se completasse o que foi estabelecido ali. E aí, cara, e particularmente eu entendi que eu falei, cara, Deus não depende de mim para que aquilo ali aconteça. Então, é uma dificuldade que eu vejo muito grande no ministério, é questão dessa cultura ser gerada mesmo no coração de cada um que está ali, que ele é mais um servo ali no reino. Mas ele entender também que se ele não estiver ali, a obra de Deus não vai ficar defasada, ela vai acontecer da mesma maneira. Seja com a pessoa tocando violão, seja com a igreja cantando a capela, a obra ela vai acontecer. Então o coração do ministro de louvor, né, que é onde a gente atua, onde a gente vive, e eu tento ter isso muito em equilíbrio, porque quando a gente atua no meio profissional também tocando, e a gente vem para a igreja, a gente tem que ter um certo cuidado, que a gente acha que a gente está lá também. E é situações diferentes, né? Porque às vezes a gente vai para tocar e é uma forma de tratar, e dentro da igreja a gente tem que entender que tem pessoas aqui no nível diferente um dos outros. E aí há uma dificuldade muito grande que o músico dentro do Ministério de Louvor acha que ele é muito bom e o outro é muito inferior a ele. E aí começa a ter aquela dificuldade. Equilibrar os egos, né? Exatamente, a vaidade, o ego, justamente pelo que eu falei. Deus ele não depende de mim. Ele conta comigo, mas tipo, ele não depende de mim. E eu acho que isso é um ponto importante do ministro de louvor, ele entender que ele tá ali como servo para entregar aquilo da melhor maneira possível. Ele tem que colocar na cabeça dele, não o que ele está fazendo, mas para quem ele está fazendo. Uau, isso aí é fato, porque quando a gente entende o para quem, o porquê fica mais fácil, né? Isso aí. A gente entendeu para quem estamos fazendo, aí o porquê estamos fazendo fica mais fácil. Qual o nome desse pastor aí que colocou vocês de banco? Apóstolo Ivan Borges foi um apóstolo que eu tive, né? Um pastor, inclusive foi um ministério que eu estive antes de chegar até aqui na Ministry, né? Legal. E eu falo que eu até brinquei, acho que comentei na época com o pastor Rubens, falei, eu vim bem pronto já. Tipo, ele me tratou lá todinho antes. Então, o apóstolo Ivan Borges aí é querido, eu já falei em outros momentos que eu tive a oportunidade e sou muito grato a ele porque eu fui muito forjado nessa parte como ministro mesmo, como músico dentro da igreja. Aprendi muito essa questão assim. Um abraço aí pro nosso amigo Ivan Borges, pastorzão, Deus te abençoe, porque né, eu gostei já do senhor, já considero o senhor demais. Porque assim, cara, o que você falou é muito importante, porque as pessoas elas têm uma falsa impressão que a igreja ela pode ser de qualquer maneira, né? Quando você fala de adoração, é uma dificuldade. Eu já fui de outro ministério também como você, hoje estou aqui com a Ministry, e durante 5 anos eu fiquei na parte de louvor, né? Ajudando a galera do louvor na parte de liderança ali, não canto, não toco como vocês, mas fui o líder ali da organização, nós éramos uma congregação de 150 pessoas na época. E uma das maiores dificuldades é engajar a galera com responsabilidade, porque beleza, a gente canta no domingo, a gente tem escala, né? Aqui na igreja, por exemplo, acho que a gente tem mais de 50 pessoas no total. Lá a gente tinha em média 20 a 30 pessoas. Você faz as escalas normais, time que combina com outro, tal, pá. Mas colocar critérios, né? Colocar critérios de participação. A gente tem critérios para participar na empresa, a gente tem critérios para participar de uma roda de amigos. E aí muitas vezes a gente negligencia, né, essa parte de critérios para ser um ministro da casa do Senhor. Eu sempre falo nos discipulados. A galera que se move na multidão, o nível é aqui. A pessoa que quer ser ministro da casa do Senhor, que ela se disponibilizou. Ninguém vai lá e pega a pessoa, vem aqui, você vai ser ministro. Isso. Não. Você concorda que a pessoa se coloca à disposição? Coloca à disposição? Então, se a pessoa se colocou à disposição, beleza. Eleva o sarrafo. Né? A gente sempre fala que a responsabilidade é maior. Quem ministra a casa do Senhor, a responsabilidade tem que ser maior. E eu vejo que isso é primordial para que a gente possa alcançar um nível de excelência. E servir, cara. Eu acho assim, servir a Deus e servir a igreja no louvor é uma das partes que, sei lá, eu acho que não tem
honra maior do que a gente poder preparar o ambiente da palavra, né? O louvor, ele tem esse poder. E assim, me fala qual foi assim uma experiência sua, assim, uma experiência surreal com Deus e uma realização profissional, tendo em vista que hoje você toca com uma galera bem relevante a nível Brasil. E tipo, no dia que você parou assim, você esteve talvez num ambiente e você olhou assim, você falou, uau, eu tô aqui, cara. Então assim, o que eu comecei lá quando era guri, que tocava bateria, e depois fui observando e você parou. Então, duas coisas, uma experiência em Deus profunda e outra que quando você chegou nesse momento você falou, caraca, tô aqui, velho, como Deus é fiel. Então, é isso. Esses dois momentos. Cara, vou colocar na minha vida, assim, em si como um servo, né, um crente dentro da casa do Senhor, né, eu tive uma experiência marcante, foi o meu batismo com o Espírito Santo. E eu nunca fui muito de ir em outros eventos assim, um culto de jovens e tal, nunca tive muito isso de, assim, participava da minha igreja, mas sempre muito ativo. E eu fui para na verdade, para ouvir mesmo, receber, a gente falando sobre, ver, né, outras pessoas que eles estão, como se dizer, bebendo da fonte, né? Sim. Tipo assim, o que eles estão recebendo ali. E eu fui para um congresso e, cara, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo ali, foi uma coisa assim de louco. Porque eu era um cara um pouco mais cético e tudo mais. Eu sempre falava assim com as pessoas, né, sobre essa questão de batismo com o Espírito Santo e falar línguas estranhas. E, cara, quando aconteceu, foi aquela coisa que quando eu já tava no chão e falando em línguas, eu não sabia o que estava acontecendo. Então foi um marco muito grande para mim. Porque também é algo um pouco incomum no meio dos músicos. É uma dificuldade assim, que as pessoas têm. É o que eu falei, a gente foca muito no que a gente faz. Naquilo que a gente faz, né? Principalmente por ser um ministério muito técnico, né? Então tem muito essa preocupação do que eu vou fazer e tal. Mas às vezes é até uma experiência bacana que eu tive com o pastor Ivan Borges também. Foi uma vez eu tava tocando e tal, ele pregando, aí acabou a pregação, a gente desceu, ele chegou e tudo bem, eu fiz bem e tal, conversando. Aí ele, pô, legal, ele, me fala um trecho da pregação de hoje, o que eu falei? Uou. Aí eu, pastor, não, eu ouvi lá. Aí, não, meu filho, eu não tô puxando sua orelha não, mas você pode estar ali fazendo fundo, tocando, mas você precisa estar atento à palavra, que é ela que alimenta a gente, é ali que é revelado que Deus tem pra sua igreja naquele momento ali. Então você precisa também estar atento à palavra, tá? Até se tiver dificuldade, é preferível que nem toque e tal, pra dar atenção à palavra. Eu falei, caraca. Então assim, ele me poldou muito nessa questão assim. Aí você falou sobre a minha experiência profissional. Eu sempre eu fui construindo nessa questão de tocar. Quando eu comecei a tocar fora, eu nem entendia muito bem ainda a formação de acordes, e tinha um amigo meu, Vaninho, baixista, ele que me passava tudo. A gente ia pro ensaio na casa dele, ele gastava horas ali ensaiando, mas a gente tirava. E aí eu sempre fui construindo relacionamentos assim, comecei tocando em congressos de igreja, e aí conheci um cantor, aí começava a acompanhar esse cantor, e até conversei com os amigos esses dias, eu falo aqui dentro do estado do Espírito Santo, acho que todas as pessoas assim, dos cantores que tem aí, eles são relevantes aqui, eu tive a oportunidade de tocar, acho que praticamente com todos eles, assim, e eu fico muito feliz, só que foi uma coisa que tão natural, que parece, tipo assim, Deus foi traçando esses caminhos, me levou até aqui, daqui eu fui pra lá, de lá pro outro lado, e eu entendi que a nossa vida, né, que só a nossa vida também, pessoal, ela é feita de ciclos, então eu gerei bons relacionamentos onde eu estive. E eu acho que isso é muito importante para nós, como ministro também assim, na igreja, né? A gente tem um bom relacionamento, né? Porque a gente vai somando ali com as pessoas, e profissionalmente isso me levou a esses lugares, a esses cantores, esses projetos que eu estive. Às vezes eu olho assim um músico que eu tô tocando junto, ou um projeto que eu falo, rapaz, como é que eu cheguei aqui? Então isso é muito legal, e às vezes eu olho assim, cara, eu não sou o melhor músico, eu não sou o melhor tecladista, tem muitas pessoas boas aí, mas eu entendo que Deus, ele vai levando a gente nos lugares que os planos dele são bem maiores que os nossos. Eu sonho uma coisa, e hoje eu vivo às vezes muito mais do que eu pensava, assim, porque Deus, ele surpreende a gente. O Verão com Jesus foi um evento marco, assim, na minha vida, que é um evento muito grande, né, aqui na Serra, e quando foi me dada a oportunidade, eu abracei. E aí é que eu falo a questão dos relacionamentos, da nossa postura, né?
E acho que todas as últimas edições, de 4 anos ou 5 anos pra cá, eu estive presente. Legal. Seja tocando com artista local ou nacional. Samuel Messias, Maria Marçal. Uau. Muito bacana as experiências. Bom demais. Mas o que você falou me chamou a atenção, né? Deus foi me levando, foi me conduzindo. É porque a Bíblia ela fala, né? Que aquele que ele é nascido de Deus, nascido do Espírito, ele é levado. É isso aí. Você não sabe para onde vem, nem para onde vai. Então, todo aquele que é nascido do Espírito, muitas vezes a gente não sabe para onde que a gente está indo, para onde Deus está nos levando, mas com as conexões corretas, né? Exato. Eu sempre falo que se mover vai ativar uma área que eu sempre falo com a galera, seja qualquer discipulado, o que eu vou falar seja para a vida sentimental, profissional, seja para relacionamento na igreja, seja para finanças. O que eu vou falar aqui encaixa muito nessa questão que o Luiz falou e serve para tudo. Tem 5 pilares que movimentam tudo. Se você for para um novo lugar, você vai conhecer novas pessoas. Você vai conhecer novas pessoas, você vai ter um novo conhecimento. Nesse novo conhecimento, você vai ter uma nova oportunidade, e nessa nova oportunidade vai te gerar um resultado. Você foi para novos lugares, o Espírito foi te levando. Você teve ali novas pessoas, te geraram conhecimento, oportunidade e resultado. Então, esses 5 pilares, eles são para tudo. Se você aplicar isso para finanças, cara, eu fui para um novo lugar, conheci novas pessoas, entrei num novo emprego, tive um novo conhecimento, gerei um novo resultado. Então, isso aqui é muito bacana. E isso é bíblico, né? Se você olhar, Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Foi que saiu do lugar. Sim. Da tua parentela, da casa do teu pai. Eu vou para onde? Vai para o lugar. Ele foi para outro lugar. Nesse novo lugar, ele conheceu novas pessoas. Teve um novo conhecimento, prosperou, meu irmão, com novas oportunidades e gerou um resultado que até hoje nós comentamos sobre isso. E quem é nascido do Espírito, cara, ele é assim, ele vai. E Deus acaba conectando. Nós nos conectamos, né? Eu comecei minha jornada numa batista tradicional, extremamente gelada. Quando a gente começou a gente teve uma experiência parecida assim, né? A igreja começou a ser renovada, a batista tradicional começou a ser renovada. Eu lembro que o pastor falava bem assim, que a gente era lata vazia, que a gente fazia muito barulho. Até o dia que Deus batizou o pastor com o Espírito Santo lá. E isso começou a gerar conexões, pregar fora, liderar ministérios, fazer conexões, ir para congresso. E isso nos trouxe até aqui. Poder estar junto com vocês, desenvolvendo esses trabalhos. E isso é bacana demais. E assim, para a gente partir para o encerramento hoje, Luiz, a gente tem visto aí uma parte muito legal, que existem letras que nós cantamos hoje, que para mim não tem Deus. Algumas letras a gente vê muito essa discussão. Cara, as letras ali que são totalmente antibíblicas. Não vou entrar aqui no sério, porque, né, evitar uns processos aí de misericórdia. Mas a gente vê que existem músicas, caras, que elas não têm base bíblica, né? E muitas vezes elas estão sendo celebradas assim, uau, e as pessoas estão levantando as suas mãos. Hoje, como é que você enxerga a possibilidade de deixa eu pensar aqui como é que eu falo isso. De reescrever uma cultura, porque quando nós cantamos a Bíblia, se você pegar a música Poderoso Deus de Antônio Cirilo, ele está cantando ali o livro de Apocalipse. Você vai ver ali ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor. Então ele está cantando sobre isso. Se você pegar outras canções que são bíblicas, você vê que flui, né? E às vezes as pessoas elas estão cantando algo que elas não estão entendendo. Filipe, quando ele foi pegado pelo Espírito, levado até o servo, o eunuco de Candice, ou de Candice, né, como a galera fala. Esse eunuco, ele está lendo os livros de Isaías, e Filipe encosta nele, levado pelo Espírito, e pergunta para ele, você entende o que você lê? E aí ele olha e fala, como é que eu vou entender se não há quem explique? E esse texto ele me marca muito quando eu falo de louvor. Às vezes nós estamos cantando canções, às vezes nós estamos entoando canções que a gente não faz ideia do que nós estamos cantando. O ministro, que ele tem uma diferença entre ele ministrar, ele entender o que ele está ministrando e ele só cantar, né? Então, hoje, como é que você vê essa questão de entender, se aprofundar? Cara, o que eu estou cantando? A gente vê aí, por exemplo, o Drops, né? Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Ele está falando de quem, cara? Está falando de João Batista, mano. Então, assim, cada vez mais diminuindo para que importa que ele cresça. Oxe, ele está falando aqui o início da música de João Batista. Então você vai ver que é uma música baseada na palavra. Se você pegar outras músicas também. Então, como é que você vê hoje assim essa necessidade de a gente voltar a ter carinho com músicas que de fato representam não só a palavra, mas que atraem a glória de Deus? A gente ouve muito sim. É o dito que fala, a boca fala do que o coração tá cheio, né?
E a gente diz muito isso sobre as canções, né? Hoje tem muitas pessoas que pegam as suas experiências pessoais e escrevem, que a gente fala canções que são poemas, na verdade, são poesias, coisas pessoais, e a gente traz isso para o contexto da igreja. E realmente não tem base bíblica, às vezes é uma experiência pessoal que a pessoa teve, e também tudo certo com isso, tá? Pode sim ser uma música e tudo mais. Até falam muito sobre essa questão do cuidado do ministro, né, com a escolha de um repertório para dentro da igreja, o que ele está levando ali para a igreja, para conduzir ela em adoração. Por isso é importante, acho que todo ministro ele tem que ser capacitado na palavra, né, ele precisa realmente estudar, ler a Bíblia, ter uma vida de oração, porque sem intimidade com Deus, como é que eu escrevo canções para falar sobre Deus? Como é que eu falo sobre Deus, sendo que eu não tenho intimidade com Ele? Eu tô cantando sobre um reino que eu vou morar, que eu não faço ideia, né? Exatamente. Então, tem canções, exemplo, eu cresci muito da época do Toque no Altar, né, Trazendo a Arca, né? Sim. E os caras cantavam muito Bíblia, né? Por exemplo, lembra, Senhor, juraste teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, né? E de fato independente daquilo que a gente faça, né? Isso não diminui o amor de Deus por nós. Independente do pecado que eu cometa. Própria canção sobre as águas. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. O que tá falando ali? Aquela passagem lá que veio a tempestade, ele estava no barco. Enfim, caminhou, né, sobre as águas ali. Durante o momento ele sentiu medo e aí Jesus estendeu a mão para poder erguer ele. Então os camaradas viveram isso, mas eles viviam muita intimidade com Deus. Porque você via as canções, era muito Bíblia. Tipo assim, tudo era muita Bíblia ali acontecendo, né? E hoje, até mesmo nessa era worship, não vou falar só worship, tá? Até o pentecostal, sim. A gente quer uma coisa que se torne apenas fácil. Tipo assim, eu preciso de um refrão chicletinho aqui só e tá tudo certo. Só pra ser gostoso. Mas ali tá, pra galera. E dali pra cá, qual que é a história disso, o que foi gerado, né? Eu tava até conversando um tempo atrás com os amigos sobre o hino da harpa. Que se você pega as histórias de cada hino daquele, é uma loucura, tipo de experiências que as pessoas passaram, de enfermidade, de luta, de perseguição. Então assim, você pega a história daquilo ali e são canções atemporais que estão aí até hoje, que a gente canta aí até hoje. Então eu acho que falta esse zelo do ministério, eu falo até do Ministério de Louvor em geral, né? Pensar o que está sendo ministrado, pensar uma playlist, exatamente, pensar o ambiente com que cuidado, vai ser formado, né? Exatamente, com cuidado extremo. Igual a gente fala, né? Eu não posso chegar numa Batista, por exemplo, e transmitir a mesma mensagem que eu falo aqui para o meu rebanho aqui da Assembleia, uma linguagem diferente, e tá tudo certo com isso. Entender o ambiente, né? Entender o ambiente, entender a sua igreja, entender a cultura da sua igreja. A nossa igreja é uma igreja tem a diversidade muito grande, né? A gente tem jovens, né, adolescentes, mas também nós temos aquelas galera mais tradicional, aquela galera das antigas. Então o ministro ele tem que ter o cuidado com o quê? Eu tô ministrando pra igreja, eu tô servindo a igreja. A galera até zoou que aqui a gente é pentecochip, né? Pentecochip. Então o ministro ele tem que pensar muito nisso. Eu tô servindo a igreja. Eu não tô servindo a mim, não. Então, tipo, eu não posso colocar meus gostos pessoais. Com certeza. Aquilo que eu escuto, a canção que eu acho bonitinha. Não, tô servindo a igreja. Então eu preciso conduzir ela da melhor maneira possível e entender qual que é a cultura daquele local. Tem uns vídeos antigos do CMDT, lá do Diante do Trono, que eles começaram a passar, né, colocar no Instagram, que mostra, né, como que eles trabalhavam, como que eles pensavam as canções, o que ia ser feito e tal. Até te mandei, eu acho, alguns vídeos desses, que a galera falando, cara, tem que ser congregacional, tem que pensar pra noiva, tem que atrair a glória, tem que conduzir, porque às vezes o que a gente percebe é muitas vezes uma questão que o ministro está adorando e a igreja ela está, vamos chamar assim, contemplando, né, olhando, e às vezes isso para uma música nova, ok, mas sempre a gente tem que tomar sempre esse cuidado de como eu estou conduzindo a noiva do Senhor. E quando eu estou conduzindo, não é com o meu gosto, não é com o meu desejo. Existem músicas que são lindas, maravilhosas, que eu queimo lá, coloco meu fone no meu escritório, uou, eu tenho certeza que se eu falasse para você, essa aqui tem que tocar no domingo, você ia rir. Você ia falar, mas é impossível essa música aqui. Então ter esse cuidado é primordial. Irmão, recado aí para quem quer ser ministro da casa do Senhor, pra gente fechar assim, se você falasse, cara, você quer ser ministro da casa do Senhor, você quer ser músico, né, instrumentista, se você quer cantar, ministrar, o que o Luiz assim diria para essa galera que hoje vai ver esse vídeo seu, mas fala bem assim, cara, eu quero começar,
O Luiz pequeno, que estava tocando a bateria, mas para essa galera também mais velha que quer fazer parte de um time de adoração hoje, o que eu deixaria para ele com todos esses anos de estrada aí? Cara, primeiramente esteja disponível e disposto, né, ao reino, seja submisso à sua liderança, ao seu pastoreio, né, isso é muito importante. Se capacite, né, a gente fala muito, o Ministério de Louvor ele é uma área técnica, né, instrumento. Sim. Você precisa se capacitar, estudar o seu instrumento, se dedicar ao máximo que você conseguir e equilibre isso ao seu estudo também diário da Bíblia, a sua capacitação mesmo espiritual, sua oração, é um equilíbrio, né? Esse ministério tem que ter um equilíbrio constante. Eu não posso ser só técnico. É 100% técnico e 100% espiritual. Uau. Não é 50% um nem 50% outro, é 100% dos dois. Então seja 100% técnico e 100% espiritual. Se capacite a cada dia, busque melhorar e é isso, e sirva de todo o seu coração, sem reservas, sem acepções. Entregue aquilo que Deus colocou no seu coração da melhor maneira possível da igreja. E esteja disposto a ouvir o que a igreja também tem a falar contigo, como ministro, como músico. Esteja aberto às opiniões e até mesmo às críticas, às vezes. Sim. Que você pode escutar. Isso é muito comum. Tenha maturidade e gere uma maturidade muito grande na sua mente, no seu coração, para que você não se frustre por poucas coisas. E é isso. Acho que eu tenho para dizer é esse. E está aberto aí, Ministério de Louvor sempre está precisando de pessoas. Quanto mais melhor, a gente soma forças. Amém, amém. Estamos juntos.